isso só vai acontecer se essas pessoas estiverem primeiro na igreja. Porque senão isso não vai acontecer quando Jesus voltar. Porque eles não estarão lá, nós não estaremos lá. Vocês estão entendendo? Então a igreja precisa cumprir o seu papel agora, para que a profecia se cumpra depois. Ok? E aí vamos lá, na prática agora. Sensibilização, conscientização. Por favor, alguém poderia ler para mim esse texto bíblico que está aí na tela? Não são todos capazes? Em braille, né? Como assim? Tanta gente, são o quê? 300 pessoas, 200 pessoas e não são capazes de ler um texto simples? Ó, quem sabe não vale. Gente, o que acontece? Eu estou fazendo aqui um exercício de sensibilização. O que aconteceu? O problema está em você. O problema está na sua incapacidade. Você é uma pessoa deficiente. Onde está o problema? Na ferramenta que eu escolhi. A ferramenta que eu escolhi para mostrar esse texto para vocês está errada. Não serve para você. Porque você não conhece ainda o Braille. Hoje à tarde vai ter uma oficina aí e a gente vai conhecer um pouquinho, tá? Mas aí está escrito: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isso é sensibilização. Então, na sensibilização, a igreja enxerga as pessoas e as suas necessidades, tá? E aí a igreja, em 2023, enxergando as pessoas e as suas necessidades, começou a trabalhar na transcrição de livros para o Braille. Tá? E aí nós tivemos nessa foto, vocês vão ver o Caminho a Cristo sendo transcrito para o Braille. Trabalhando também em estudo bíblico, Pontos de Esperança, que é um estudo bíblico em Braille, e também no formato digital para atender as pessoas. Você está vendo aí a foto de uma máquina, uma impressora Braille. Eu não sei se eu estou indo certo na sequência aqui, né? Vocês falam qualquer coisa, tá? Mas aí tem uma impressora Braille, um pouco diferente, né, da outra. E nessa impressora que passamos agora, foram impressos, então, o primeiro livro, Caminho a Cristo, em Braille, uma iniciativa da divisão sul-americana, tá? E foi distribuído aí em todas as regiões do Brasil. E aí na foto aparecem pilhas e pilhas do livro. Isso é aceitação. A igreja aceita que precisa mudar. A igreja aceita que não pode imprimir livro só a tinta. A igreja aceita que não pode fazer um material só no áudio. Precisa fazer em língua brasileira de sinais. Precisa fazer em braille. Precisa fazer no áudio. Precisa fazer digital. Precisa fazer escrito, impresso. De várias maneiras, porque os seres humanos somos diversos e aprendemos de maneiras diferentes, assimilamos de maneiras diferentes e precisamos de coisas diferentes. Isso é aceitação. Quais são os objetivos desses materiais? Né? No caso aqui do livro Caminho a Cristo em Braille, do Pontos de Esperança, mas pode servir para outros tipos de materiais também. Quais são os objetivos disso? É ir para a igreja local, e que a igreja local se transforme em pontos de leitura, porque esses materiais são escassos, principalmente no meio cristão. Material para a prática da leitura no Braille, aqui no caso, né? As pessoas, quando elas estão na fase adulta, não tem material para gente adulta no Braille, sabia disso? Não é? Você não vai na livraria, quero comprar tal livro em Braille. Você não acha, a gente não tem. Então, aqui forme também um ponto onde haja materiais de apoio para estudantes da Bíblia, tá bom? E isso tudo para chegar ao ponto da salvação. Então, a igreja se sensibilizou, conscientizou, aceitou que precisa mudar e agora ela age para a salvação das pessoas. E aí nós temos a foto de um batismo que aconteceu recente lá na divisão sul-americana. O pastor Alas está aí também, tá? O pastor que batizou aí também, o pastor Willie Richard, né, que também tem deficiência visual, tá? Nós temos aí pessoas com deficiência visual sendo batizadas lá na sede da divisão sul-americana. Então, tudo isso, todo esse movimento, toda essa ação do Espírito Santo tem que culminar na salvação de pessoas. É para isso que existe o Ministério Adventista das Possibilidades. É Deus despertando a sua igreja, dizendo: igreja, eu tenho pressa de voltar, mas eu não quero deixar ninguém para trás. E ainda tem pessoas do lado de fora da igreja que precisam entrar e que não conseguem entrar muitas vezes por impedimento arquitetônico. Ali fora, na entradinha, vocês têm uma maquete modelo da igreja acessível.
Tá? Meu esposo trouxe aqui para ao vivo e não por uma cores. Esse exemplar está em braille. O livro Caminho a Cristo, vocês conhecem, é um livro pequenininho, mas no braille precisa de 2 volumes. Tá? Por favor, obrigada, pastor. Então nós temos este livro, ele está disponível aqui no estado do Rio de Janeiro. As associações aqui do Rio encomendaram o livro. Então, se você tem uma ideia, um plano, né, de como utilizar, de como fazer a sua igreja se tornar um ponto de leitura, um ponto de estudo da Bíblia, um ponto onde as pessoas possam ir, uma mini biblioteca, onde as pessoas possam ir, olha, ali tem literatura de boa qualidade em braille, você pode ir lá, pode ler, pode absorver um pouco dessa literatura. Você também pode, essa igreja pode se tornar um ponto de ensino do sistema braille, porque nós temos uma escassez muito grande de